Graça e paz. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui para mais um devocional, em obediência, aquilo que Papai do Céu pediu. E eu já quero começar orando, pedindo para o Espírito Santo conduzir este momento. Que não seja as minhas palavras, mas que Deus, Ele possa tocar o seu coração com a presença dEle. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Que presença linda e maravilhosa nós podemos sentir neste lugar, Pai. Eu te convido, Espírito Santo, para fazer parte deste devocional. Porque o Senhor, nós aprendemos no devocional anterior, que se nós precisarmos de ajuda, podemos habitar no esconderijo do Altíssimo, que é o nosso lugar secreto. Nós já sabemos que esse lugar é um lugar de socorro, é um lugar, Senhor, onde nós vamos ser, Senhor, amparadas, cuidadas e protegidas, Pai. Espírito Santo de Deus, que não seja só um devocional, mas que a sua palavra reine neste ambiente. Que todo medo, que toda preocupação agora de quem está me ouvindo, Pai, venha a ser dissipado agora. Pessoas que precisam de respostas, pessoas que estão angustiadas e buscam uma palavra. Que o Senhor venha alcançar elas com esta palavra que é viva e eficaz, Pai. Toca agora em quem está ouvindo esse devocional, Senhor. Que não seja só palavras, mas que sejam libertação, que seja transformação, que haja esperança, cura, Senhor, restauração, Pai. Eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, a palavra de Deus. Estou aqui com a minha Bíblia. Nesse momento tão lindo, de devocional. E eu quero trazer mais um segredo do livro que nós estamos lendo e que você possa permitir que o Espírito Santo toque a sua alma, toque o seu coração com essas palavras. O nosso versículo base está lá em Mateus 6:6. Vamos ler? A minha linguagem é NVT, tá? Então eu vou ler. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Tem uma outra versão, que eu vou ler aqui para vocês, mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore, ao pai que está em secreto. Então, seu pai, que o vê no secreto, o recompensará. E um dos segredos, que nós podemos ver, eu quero começar falando que toda a escritura, tudo aquilo que está aqui, foi inspirado por Deus, Então, se você pegar a palavra de Deus e começar a ler, você vai ver que daqui sai vida, sai transformação, sai direção. Então, às vezes, quando tu começa a ler, você fala, mas eu não estou conseguindo entender. Eu leio, mas eu não entendo. Mas você pode começar a ler aos poucos, sim. Permaneça lendo, porque à medida que você lê, que você permanecer neste lugar, o Espírito Santo, ele vai te direcionar. E eu quero te dar uma dica. Quando você pegar a palavra de Deus para ler, convida o Espírito Santo. Você vai falar assim, Espírito Santo, vem comigo que agora eu vou ler a tua palavra. Revela os segredos que só o Senhor sabe que está aqui. E aí você vai ver a transformação de como é que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, tá bom? Então, Deus ali, Jesus, quando ele traz esse versículo no Sermão da Montanha, ele traz várias direções, ali no Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, e ele vai trazendo ali a forma de nós vivermos, como orar, mas não só como, aonde orar. E onde que é esse lugar, Thalita? É no lugar secreto. E esse é um dos segredos tão valiosos, que o Espírito Santo, ele vai nos direcionando aonde, não só como orar, mas aonde orar. E eu queria te fazer umas perguntas. Se você tem vivido isso, você tem lutado constantemente com aquela sensação de desconexão com o Abba? Vê se você se identifica aí. Você se esforça para sentir a presença de Deus e quer sentir aquilo quando você vai para o lugar secreto para orar? Às vezes aquela sensação de estar tão distante de Deus.
e deseja saber se Deus está com você, se Deus está ouvindo a sua oração. Então, esse segredo que nós vamos falar hoje é para você. Porque Deus, né, Ele habita em um lugar. Então, Thalita, que lugar é esse? Como é que eu sei que Ele está me ouvindo? Como que eu imagino, né? E Deus, Jesus, quando Ele faz ali o Sermão da Montanha, entre o capítulo 5 ao 7, né, de Mateus, Ele traz esse segredo. Não só como orar, mas aonde? Aonde que o Pai está? O seu Pai está no secreto. Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Deus, Ele habita no secreto. Então, quando você for para o seu quarto, fechar a porta, Ele vai estar lá. Você não precisa ter dúvida. Porque a palavra de Deus, uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais, que essa palavra aqui, ela é viva. Você precisa crer naquilo que está escrito. Então, creia. E seu Pai, que está no secreto, te recompensará porque Ele te vê. É muito lindo, né? E aí, Thalita, como que eu faço? Você só precisa fechar a porta. Você precisa tirar um tempo e fechar a porta. Entra para um ambiente, né? Não precisa ser só o seu quarto, mas aqui o Senhor está falando de um lugar de intimidade, de um lugar silencioso, de um lugar só você, sabe? E fecha a porta. Vá para esse lugar, esse lugar secreto, né? Eu acho tão lindo que quando a gente vai para o lugar secreto, é como se eu estivesse fundamentando a minha vida espiritual. É como se eu estivesse fundamentando a rocha mesmo, construindo uma casa sobre a rocha. Lá a palavra de Deus fala em Mateus 7, que Deus ele fala assim, né? Que quem ouve, a gente vai ler, as minhas palavras e obedece, é como se construísse a sua casa sobre uma rocha. Então, será que você tem ouvido a palavra de Deus? É tão sábio. Olha isso, olha o que Jesus fala. Quem ouve as minhas palavras e as obedece é tão sábio que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Quem é a nossa rocha? Então, à medida que tu for para o lugar secreto, fechou a porta, porque o papai está habitando lá no lugar secreto, você começa a fundamentar a sua vida. Por quê? Quando vier as tempestades, olha o que Jesus falou. Quando vier a tempestade, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá. Você é a casa. Se você construir um lugar secreto com Ele, se você fundamentar a sua casa, você mesma numa rocha, porque olha, eu vou falar para vocês, eu não sei vocês, mas os ventos, a chuva vem. Estão vindo e elas vão vir, isso é uma certeza. Como que tá a sua casa quando vier os ventos? Será que ela está fortalecida o suficiente? Quando vier a chuva sobre a sua casa, será que ela está fortalecida o suficiente? Será que ela tem alicerce para suportar uma chuva, um vento, um vendaval? Porque quando você vai para o lugar secreto, você cria fundamento sobre a rocha. Pode vir tempestade, pode vir vento, sua vida vai estar intacta. Porque não tem lugar, não tem um lugar melhor. Não tem. E o meu conselho para esse segredo hoje é o segredo de fechar a porta, porque você já aprendeu que o nosso Abba habita no lugar secreto. E se você quer ter um encontro com Deus, vá para o seu lugar secreto, vá para um quarto, para uma sala, eu não sei aonde, e feche a porta. E ali você vai ter fundamentos tão fortes, tão grandes, tão firmes, que quando vier a tempestade, ela vai vir. Você vai ter força para suportar. Você não vai balançar, você não vai cair, porque você vai estar sustentado num alicerce que é a rocha, que é Jesus. Porque Jesus fala que Ele é o quê? A pedra angular. Então, só Ele pode, só Ele é a rocha que você precisa habitar. Amém? Que essa palavra alcance seu coração e gere vida.
que sejam como sementes plantadas para dar fruto na estação certa. Essa é a minha oração hoje. Que essa palavra te alcance. Deus abençoe.